Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje para trazer para vocês o pós-jogo de Imperatriz 1, Santa Cruz 6, isso mesmo, meia dúzia. O tricolor pernambucano foi ao Maranhão e fez o que todos esperavam, né? Passou o trator por cima do Imperatriz, que infelizmente é o café com leite nessa Série C. Senhores, esse podcast está saindo na raça. Estou regravando essa abertura na qual todos os participantes fizeram parte na primeira gravação. Nessa gravação e primeira, nós mandamos um abraço para Ricardo, nosso ouvinte, e que entrou agora há pouco no grupo do podcast e tem dado sua participação lá no nosso grupo. Ricardo, sinta-se abraçado por todos nós. Obrigado pela audiência e pela interação lá no nosso grupo. Gostaríamos de agradecer no geral a todos os ouvintes, informar que vou continuar colocando o link do grupo do WhatsApp lá embaixo na descrição do vídeo do YouTube. Então, se você tiver interesse em entrar num grupo que só fala do Santa, nada de política, de novela, de filme, de série, só Santa Cruz, entra aí e fica à vontade para debater o Santa Cruz com a gente. Valeu, pessoal. Então vamos embora falar do pré-jogo, do pós-jogo, que é isso que interessa. Valeu. Senhores, Santa Cruz hoje entrou em campo escalado pelo técnico Thiago Duarte, né? O piloto ficou no Recife, já cometido do novo coronavírus. E o Santa Cruz entrou em campo com 12 Michael Clayton, 2 Totti, 4 Dani Moraes, 3 William Alves e 6 Peri, 5 Bileu, 15 André, 19 Didira, 7 Lourenço, 10 Chiquinho e 9 Pipico. Aos 35 minutos, o Santa Cruz marcou o seu primeiro gol na partida, no primeiro tempo bem morno. Durante o intervalo, o Thiago Duarte fez 2 mudanças, saíram Bileu e Peri para a entrada de Jaderson e Leonan. Aos 5 minutos do segundo tempo, Pipico marcou o segundo gol da partida. Aos 16, Vitor Rangel entrou no lugar de Lourenço. Aos 21, Dani Moraes tocou a bola para Vitor Rangel e depois de 15 jogos sem marcar, Vitor Rangel marcou um gol. E depois foi uma metralhadora de gols, né? 38 minutos, Totti bateu e fez o gol. 46 minutos, Jaderson fez o gol dele. E 44 minutos, Pipico, aproveitando um ótimo cruzamento de Totti, marcou o 6º gol. Como é que vocês viram o jogo? Eu quero a opinião de vocês. Estão comigo aqui hoje Reginaldo Cabral, Matheus Florencio, Gerailton Souza e Francisco de Assis. Hoje um podcast mais rápido, opiniões curtas. E como é que vocês viram esse jogo? Eu quero começar com o professor Reginaldo Cabral. Um cumprimento, né, aos colegas, aos demais componentes do podcast e aos nossos ouvintes. Um abraço, né? Agradecer a audiência. Eu vi um jogo em que o Santa Cruz demorou a pegar o feeling do jogo. O Imperatriz, um time que vive uma situação periclitante no campeonato, um time com pouquíssimos atletas, inclusive sem banco de reserva praticamente, e um que ficou tudo atrás, consequentemente reduziu o espaço.
Só que o Santa, em momento nenhum, deixou de ter o controle do jogo, rondando sempre a área. O jogo, para você ter ideia, no primeiro tempo, até o gol do Santa Cruz, o primeiro gol, o time do Imperatriz ficou da sua intermediária defensiva para trás, sequer passava da linha divisória do gramado, mas o Santa Cruz foi um time que não estava dando velocidade aos passes. Então, se você tem um time, um jogo, num gramado ruim, em que os 22 jogadores do campo, 20 estão numa faixa de campo, praticamente, e você não dá velocidade no toque, você não vai conseguir espaço. Então, o Santa Cruz pecou por isso. Não dá velocidade no toque. Tanto é que o primeiro gol nasceu numa troca de passe rápida. André viu Lourenço passando por detrás da defesa e deu. O jogador errou o bote, Lourenço saiu na cara do gol e deu uma bomba, fazendo 1-0. E aí, lógico, 1-0, as coisas melhoraram, porque aí o Imperatriz teve que sair no segundo tempo, né, se atreveu a marcar mais em cima, e aí deixou espaço e o Santa Cruz foi conquistando esses espaços. Em relação ao time, vi como positivo a volta de Chiquinho, muito voluntarioso, jogador que voltou correndo, mostrando estar bem fisicamente. Gostei da partida de Dani Moraes, é um jogador que hoje soube fazer a leitura, embora o jogo tenha sido fácil, mas foi um jogador que você nota que ele é importante, por exemplo, que ele consegue fazer a leitura do jogo durante a partida. Né? Gostei mais uma vez, vi que o Lourenço é um jogador que a gente pode contar com ele para a sequência do campeonato. É um jogador que mostra algumas características que vão ser necessárias em alguns jogos. Talvez não seja titular absoluto, mas é um jogador que a gente vai utilizar ele bem. Então, o único ponto negativo que eu vejo na partida é Peri. A insistência em Martelotti de escalar Peri. Eu não sei qual favor ele deve a Peri, ou a algum diretor, ou a algum empresário. Porque quando o Leonan entrou, mesmo não mostrando um grande futebol, é infinitamente mais jogador do que Peri. Peri é um ex-jogador, é um aposentado. Né? Eu não sei qual é a relação que existe ali, mas tentar impor Peri como titular é complicado. E só para eu fechar, a minha análise do jogo é uma dúvida para os próximos jogos. Paulinho tem vaga nesse time? Onde? Para sair quem? É uma dúvida que o Martelotti vai ter que resolver. Ok, professor. A gente volta nesse tema de Paulinho e de Peri já já. Matheus. Alguns pontos que eu observei no jogo. Primeiro, eu vou tratar do caso Peri, porque o professor já tocou no assunto e eu também tenho a minha posição. Realmente, tá? Quando o substituto Leonan entra em campo, é visível a diferença. E não é porque Leonan é um jogador fantástico, é porque Peri está tão abaixo de rendimento que faz uma diferença incrível. A sensação que eu tenho quando o Peri está em campo é que o Santa Cruz é aquela pessoa que usa muleta. Só tem um lado do campo, que é o lado direito com Totti, e o lado esquerdo fica ruim, né? Outro ponto, no pré-jogo, eu havia falado sobre Lourenço, e fico feliz que ele rasgou minha boca, porque dos jogos que eu vi de Santa Cruz esse ano, que Lourenço jogou, esse foi o melhor jogo. Obviamente, a gente tem que perceber que o time que o Santa Cruz enfrentou não é um time forte, tem todas aquelas questões que a gente já falou sobre, mas foi um bom jogo do Lourenço. E, por fim, eu queria falar sobre André. André me surpreendeu bem hoje, ele voltou a jogar bem no jogo de hoje, e isso foi bem importante. Queria também tratar sobre Rangel. Fiquei muito feliz com o Rangel, não somente por conta do gol, mas pela notícia que a gente teve essa semana aí, que o filho dele teve alta do hospital, está em casa, e isso me deixa muito feliz. Como pai que sou, isso me deixa muito feliz. Eu acho que, para começar, eu queria falar isso aqui
e aí a gente continua a partir da próxima rodada de opiniões. Quem é pai, como nós, sabe que a importância que tem o filho saudável em casa, né? Ou quando o filho está doente com uma gripe que seja, a gente fica com a cabeça dividida entre o trabalho e casa. Então, isso é complicado também. Francisco de Assis, vou deixar o menino Gera para dar a opinião dele por último. Meu amigo Francisco, diga lá, como é que você viu o jogo? Saudações coração a todos, Maurício e demais amigos aqui do podcast. Olha, um jogo sem novidades, certo? Era, digamos, esperado. Todo mundo aqui sabe que o Imperatriz é um time que quem perder ponto para ele, e até agora só o Remo perdeu isso ainda no primeiro turno, né? Quem perder ponto para ele se complica no campeonato. Eles estão com uma série de problemas. Entraram basicamente para evitar o WO. Chegou a se especular WO, né? Para esse jogo. E não só nesse jogo. Há algumas rodadas que corre-se o risco do Imperatriz sequer ter time para entrar em campo. Então, esses problemas do Imperatriz já eram esperados. Foi um jogo sem sustos, mesmo o primeiro tempo tendo sido muito morno, mas o Imperatriz praticamente não passava do meio de campo. As melhores chances foram do Santa Cruz. Sem contar o gol do Lourenço, só deu o Santa Cruz no jogo. E é o típico jogo que até para você encontrar alguém que jogou mal no Santa Cruz, quando chegar a hora da gente dar o troféu do lambedor, das Barretas, a gente vai ter trabalho aqui. Porque foi basicamente fácil, foi um jogo fácil, foi um jogo tranquilo. O Santa Cruz está num estado que, por exemplo, ele meteu uma goleada hoje e tem torcedor reclamando. Veja como o torcedor do Santa Cruz está, veja como as coisas mudam. Está nadando de braçada nesse campeonato. Ganhou sobrando. Ok, é o Imperatriz, mas quantas vezes o Santa Cruz não pegou lanterna da competição e se enrolava com esse lanterna? Empatava, perdia, quando ganhava, ganhava sofrendo. Não foi o caso de hoje. Então foi um jogo tranquilo. Concordo com o professor e com o Matheus que o gol de Vitor Rangel foi praticamente o ponto mais positivo do jogo. Tirou uma zica de 15 jogos sem marcar. Isso após a feliz notícia de que o filho dele é um bebê de 3 meses, não é isso? É recém-nascido, digamos, e está em casa. A motivação é outra, tudo fica mais feliz na vida de um pai. O grupo deu todo o apoio a ele. Dani Moraes comemorando. Quem perdeu o gol? Sei lá, se distraiu, foi olhar o celular, foi tomar água e voltou e viu a comemoração, podia até imaginar que era um gol de Dani Moraes, do jeito que ele estava comemorando, o Pipico também, estava o grupo todo dando esse apoio para Vitor Rangel, e isso mostra a união. O jogo hoje, como eu estava dizendo, praticamente ninguém foi mal, que Rangel entrou bem, não foi só por causa do gol, não. Ele entrou bem, tanto é que o pênalti foi em cima dele. E o único erro que eu vi a Rejane converter, a árbitra do jogo, foi justamente o amarelo que ela deu para Rangel, porque ele não fez nada para receber amarelo, não. Aquele lance sequer foi falta. Mas vamos lá, né? Ela tinha que errar no jogo. O árbitro passar em campo, por mais que seja um jogo fácil e não errar nenhum lance, ia ser demais. Ele foi bem na partida. André, que estava praticamente todo mundo sendo unânime aqui, que o Martelotti fez bem em tirá-lo do time. Jogou bem hoje. Bileu não teve nem tanto trabalho, né? Teve nem tanto trabalho. Foi bem. Peri, eu vou me abster de comentar, porque vai ficar parecendo perseguição pessoal. Não vou nem dizer nada de Peri. Mas Totti manteve a regularidade. Dani Moraes, como o Geraildo estava dizendo nos grupos, chegou a se aventurar no meio. Lourenço, concordo com o Matheus, foi a melhor partida de Lourenço pelo Santa Cruz. Enfim, foi um jogo assim dentro do esperado. O
líder, pegou lanterna, venceu e venceu muito, mas muito bem. O estilo de jogo que o professor já falava no nosso pré-jogo, que vencer de 6-1 não é nada mais do que uma obrigação, né? Então, é um jogo que a gente não pode analisar a fundo taticamente, até porque parece que os gols saíram quando o Imperatriz morreu em campo. Os jogadores cansaram e os gols começaram a sair. Mas menino Exato, Gera, Maurício. fala, Francisco. Não, exato. Que é o seguinte, o Imperatriz entrou em campo para manter a dignidade. Aí no começo tem aquela vontade, segura, mas eles estão numa situação tão complicada que chega um momento do jogo que os caras praticamente abdicam, entendeu? Tipo, a gente já se ferrou mesmo, não adianta a gente estar se esforçando tanto mais não. Dá essa impressão. A gente já viu o Santa Cruz numa situação parecida, infelizmente, e sabemos como é. Ô Francisco e amigos, eu vejo essa condição do Imperatriz, assim, é diferente de você estar fazendo uma campanha ruim. Veja, vai além de uma campanha ruim. É um time que sequer tem suplentes. É, Isso, para mim, é um eram desrespeito à 4 hoje, competição. Um né? time desse é para ser Eram 4 eliminado. jogadores na reserva hoje. Um time desse é para ser eliminado. Isso é um desserviço ao futebol. Entendeu? Eu acho coisa horrível, um amadorismo incrível. Menino Gera, Série C é isso, né, menino Gera? Bota pra quebrar aí, o que é que tu viste do jogo? Saudações, Santa Cruzenses. Você quer que eu fale do jogo ou da pelada? Do que você viu? Ei, Maurício, torcedor é isso, né? Se a gente perde ponto, ganha mal, a gente reclama. Se a gente goleia, o jogo é fácil. Torcedor é isso, não tem jeito, né? Acho que todo mundo aí já falou da escalação. Só para registrar, eu venho batendo nessa tecla. Oitavo jogo no comando do Marcelo. Na verdade, foram 7. Hoje não foi o Marcelo que comandou, né? Mas vamos lá. 8 jogos, 8 times diferentes. Eu espero que no próximo, contra o Vila Nova, a gente consiga manter a mesma equipe. A gente precisa ter padrão de jogo, a gente precisa ter entrosamento, a gente precisa ter um time titular definido e o Santa Cruz não tem até hoje. Eu não vou falar de Peri, porque Peri é periquitante. Eu prefiro não falar de Peri. Não preciso. Peri não conseguiu passar no meio de campo contra o Imperatriz. Com todo respeito ao Imperatriz. Não conseguiu. Com todo respeito. Não conseguiu. Esse respeito eu aprendi com você. O primeiro tempo, quem colocou o Santa Cruz em campo foi o Marcelo, mesmo não estando em Imperatriz. Eu acho que no segundo tempo, no intervalo, acho que o celular descarregou, perdeu a comunicação com o Thiago Duarte. Aí Thiago Duarte resolveu colocar o time que deveria ter sido colocado no primeiro tempo, que é entrar no Leonan no lugar de Peri, né? E aí Jaderson no lugar de Bileu, não, e sacou Bileu, eu acredito, para não levar o terceiro amarelo, para não ficar fora contra o Vila Nova. Eu creio que foi isso, né? Acho que o Bileu não machucou, não teve nada disso. Eu acredito que foi. Na verdade, o Bileu não era nem para ter entrado, né, Reginaldo? Para não levar esse cartão aí, a gente ficar sem um volante no jogo mais que vai ser mais difícil, né? Eu acho que não tem jogo difícil, mas tudo bem. Jogo mais difícil. Mas o que me preocupa. Jogo difícil, é? Não, na Série C, no grupo da gente, não, Maurício. Então a gente tá bem demais. Se tivesse jogo difícil, a gente não tava liderando, Maurício. Deixa pra lá, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, assim, hoje é difícil você analisar um jogo como esse, porque é como todo mundo falou, né? Aconteceu o óbvio, e que bom que aconteceu o óbvio, né? Que a gente não sofreu para ganhar, né? Não sofreu para ganhar. Agora,
mesmo com um time limitado, como o Imperatriz, hoje ficou mais claro ainda. A gente só tem o lado direito. Santa Cruz só joga pelo lado direito. O lado esquerdo melhorou quando entrou Leonan e Jaderson, mas as jogadas, a maioria dos gols, se você analisar, foram todos eles pelo lado direito. Salvo o do Jaderson, né? Mas o restante foi tudo jogado ali pelo direito, caindo mais para a direita, que é um lado muito forte, que é onde Totti cai, né? Didira também cai muito ali, né? Claro que a volta de Chiquinho trouxe realmente uma dinâmica diferente no meio de campo. Chiquinho bem é titular nesse meio de campo e não perde para ninguém. A vaga dele não perde para ninguém. E o ponto também, eu também acho que o ponto crucial da partida, a alegria, é o gol do Rangel, do Vitor Rangel, o qual eu também já torci muito por esse gol. Saiu no momento certo, ele se emocionou toda a torcida. E os 6-1, na verdade, ainda foi pouco, né? Porque o Santa Cruz ainda atrapalhou ali, perdeu alguns gols, mas enfim, eu não vou criticar um jogo que ganha de 6-1, né? Não tem como, né, gente? Para mim tá tudo certo, a gente é líder, 30 pontos, e vamos que vamos. O grupo também mostrou bastante união, né? Na hora do gol de Rangel, a gente viu que todo mundo foi junto se abraçar, comemorar por tudo que Rangel estava passando, né? Vem passando, na verdade. E depois do jogo, o grupo também gravou uma mensagem de apoio ao volante Ítalo Henrique, né? Que perdeu, infelizmente, seu pai de ontem para hoje, se eu não me engano. E o grupo todo também gravou um vídeo de apoio, abraçando o menino, né? Um acidente absurdo com o pai dele. Muito triste. Ô Maurício, rapidinho. Eu acredito que Paulinho ficou fora minutos antes, né? Mas ele viajou e parece que tem, não sei se é suspeita de Covid, não sei o que é. Não sei se vocês escutaram alguma coisa nesse sentido. Né? Ele estava com dores no corpo, o corpo meio mole, pode realmente ser Covid ou não, né? Pode ser apenas uma gripe, uma virose. É esperar para ver como é que as coisas vão caminhar. A gente está tendo alguns picos de Covid no elenco, assim, pontuais, né? Casos pontuais. A gente não está tendo surtos, né? Que é algo que a gente vem conversando algumas rodadas sobre isso, né? Claro que a gente já falou, não é que tem um momento certo, ninguém quer ficar doente, né? Mas um momento como esse, que o time está classificado, está mais tranquilo, sofre menos do que no quadrangular, se porventura a gente tiver problema com o surto de Covid, né? Que a gente já viu, e se tiver 2 jogadores, a CBF vai mandar entrar em campo, não quer nem saber. É verdade. Senhores, para debater um segundo tema aqui, os gols que o Santa Cruz marcou na partida, já para o final de jogo, eles meio que maquiaram um mau futebol que o time apresentou no primeiro tempo até metade do segundo tempo. No segundo tempo o time já voltou mais ligado no jogo. Mas, mesmo ligado, foi contra o Imperatriz. Martelotti ainda não conseguiu arrumar essa parte ofensiva do Santa. E o tema que o professor levantou, Paulinho tem espaço para voltar nesse meio campo? Vou começar por Francisco agora. Olha, iniciando sobre essa questão que o professor levantou de Paulinho, eu, neste momento, no lugar de Martelotti, eu não colocaria Paulinho no time. Deixaria realmente o meio com Pileu, André, Bileu, André, Didira. Paulinho vai entrar no lugar de quem? Eu fico pensando aqui, nesse momento. Bileu é o melhor marcador, digamos assim, nesse meio campo. O André não marca, feito o Bileu marca. Essa qualidade que Paulinho tem no passe, André tem, e André segura menos a bola. Não é tão lento quanto o Paulinho. E sem contar que Paulinho ficou muito tempo parado.
coincidiu até com essa renovação de contrato dele, né? Ele realmente vinha sendo um jogador muito importante. No esquema de Itamar, como o Reginaldo disse, era quem mais aparecia no jogo, conduzindo a bola. Todo jogo, Paulinho era destaque. E no jogo passado, contra o Botafogo, tínhamos a impressão de que chegou nele, o jogo diminuía a velocidade. Então, até para o atleta ir se recuperando mesmo, não tem desespero, não está fazendo tanta falta. E oportunidade para entrar vai ter, porque no meio da competição, certos jogadores não vão poder entrar, seja por lesão, seja por cartão. Eu também não vejo necessidade de ter que colocar Paulinho no time agora. Sobre o bom futebol. Às vezes me bate a dúvida, Maurício, se a gente está ficando exigente demais para o patamar de torcedor de Santa Cruz, mas realmente, se a gente for olhar para uma questão de justiça, e até pelo que a gente pegava no pé do antigo treinador, ele também estava, não estava liderando disparado, mas ele também estava nas cabeças e a gente estava criticando o futebol de Santa Cruz. Então, nesses últimos jogos, principalmente, o jogo contra o 13 venceu, mas a fragilidade do 13 ficou evidente. O Botafogo da Paraíba, a gente sofreu muito mais do que deveria ter sofrido para um jogo em casa. E com Imperatriz é até difícil tirar um parâmetro. Porque mesmo o Santa Cruz não jogando o primeiro tempo aquilo que a gente esperava, ele praticamente não tomou susto. As melhores chances foram do Santa Cruz no jogo. Mas a gente lembra da fase que o adversário vive e, como o Reginaldo disse, não é simplesmente uma campanha ruim. Não é. Eles estão com defeitos estruturais que atrapalham muito a vida da equipe no campeonato. Se eu não me engano, essa derrota de hoje parece que foi a 12ª seguida. Bicho, isso não existe. Não existe na competição. É difícil ter um time nessa condição. Agora, eu não sei até que ponto esse futebol que o Santa Cruz vem apresentando é simplesmente zona de conforto, porque está liderando, e essa liderança não vai ser perdida numa rodada, mesmo numa rodada em que seja derrotada, a liderança não é perdida. Se é este o motivo, ou se realmente falta Martelotti encaixar um padrão de jogo. Porque por uma questão de escalação, tirando essa teimosia com o Peri, na minha opinião, ele está escalando como o time deve ser escalado. Aquele problema do ataque, gol, que a gente sofreu muito com isso nas primeiras rodadas. Santa Cruz, segundo colocado, chegou a liderar sem os atacantes fazerem gol. Esse problema a gente não está tendo. Agora, realmente, fica aquela impressão de que a gente gostaria de ver o Santa Cruz jogando melhor do que ele vem jogando. Chega a ser incrível isso, né? O time está aí sobrando, se eu não me engano, são 30 pontos. Abriu 7 pontos, é porque o Vila Nova vai jogar, né? Esses 7 pontos podem diminuir. Fica em 4 se o Vila Nova vencer. Mas vê, vamos supor que o Vila Nova não vença, 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E a gente não está, assim, digamos, satisfeito com o futebol do time. Eu penso isso uma hora, e noutra eu lembro de algo que o Reginaldo falou muito desde antes da competição começar, que Série C é isso aí. Os outros adversários têm problemas, assim, digamos, piores do que o nosso, o que não significa que a gente tem que relaxar, mas eu quero acreditar, aí eu vou falar como torcedor, que diante de adversários que exijam mais, esse time do Santa Cruz vai jogar mais. É assim que eu penso. Ok, Francisco. Meu amigo Gerailton Souza, menino Gera, como é que você vê essa questão? O menino Gera vê o seguinte. Paulinho hoje realmente ele não tem lugar no time hoje para entrar como titular. Isso é fato. É mais ou menos o que André estava vivendo aí
algumas rodadas atrás. Só que é bom ressaltar que hoje Paulinho não jogou por conta desse mal-estar aí que teve, essa gripe aí, porque o Paulinho seria titular hoje. Hoje o time seria Bileu, Paulinho, Didira e Chiquinho. O meio de campo seria esse. Então, eu acredito que na cabeça do Marcelo, André vai continuar sentando e Paulinho vai ser o titular. Eu, para essa composição, eu prefiro André e Paulinho sentando. Porque eu também acho que o Paulinho ele conduz muito a bola. Ele carrega muito a bola. Né? E na Série C, eu vi hoje uma foto, um stories do treinamento, do aquecimento dos goleiros. Tá? Na televisão, acho que não ficou muito claro. Mas no stories lá que eu vi treinando, aquecendo o goleiro, o gramado é horrível do campo do Imperatriz. A parte da área do goleiro é impraticável. Então, para um cara que carrega a bola nesse tipo de gramado, cara, não tem como. Sabe? Não tem como. Só que o Marcelo hoje iria entrar com ele de frente. Né? E não entrou. Então, acho que tem que sentar nesse momento e não acho problema, não vejo problema nenhum, viu, Maurício? Porque é bom porque aí a gente tem sombra, né? A gente tem substituto, né? A gente acaba tendo um elenco e não um time, não 11 titulares. Para que a gente possa, no meio do jogo, mudar também, né? Mudar a tática, a maneira de jogar, para deixar isso em aberto, né? Para não ter que. O Santa Cruz só joga desse jeito. Não, tem um jogador no banco que, se ele entrar, ele vai mudar a cara do jogo. Hoje a gente viu isso. Né? O Jaderson e o Leonan, eles mudaram a cara do jogo. Mudaram a cara do jogo. O time ficou diferente, totalmente diferente. Então, acho que Série C é isso, não tem jeito, gente. A gente fica analisando, repetindo algumas coisas, mas no frigir dos ovos, o que importa mesmo é a vitória. Né? A gente precisa pontuar e sair desse lugar com um futebol bonito, com um futebol feio. Claro que a gente vai analisar, e eu principalmente, né? Que não vou passar pano. Jogou bem, beleza. Jogou mal, vou descer o cacete. Não quero nem saber. Hoje, por exemplo, a gente tem 30 pontos, o empate aí do Manaus e o Paysandu. Manaus hoje agora está na 4ª posição, com 18 pontos. Já jogou a 13ª rodada, igual o Santa Cruz. São 12 pontos em cima do 4º colocado nesse momento, faltando 5 rodadas. 15 pontos a ser disputado. Então, amanhã o Ferroviário vai jogar ainda, tudo bem, essa diferença pode mudar, mas no pior das hipóteses vão ser 10 pontos do primeiro, que é o Santa Cruz, ao 4º. É uma gordura grande, né? Eu não vou falar do Ferroviário, porque o Ferroviário também passou por um perrengue aí, demitiu 5 jogadores, inclusive o lateral esquerdo aí do nosso amigo Francisco, que gosta muito, o Thiago Costa aí. Mas, Maurício, é isso. Eu acho que o Santa Cruz precisa definir esse time titular. Isso está me incomodando. Isso me incomoda. Eu hoje não sei ainda quem é o time titular do Santa Cruz, depois de 8 jogos com o Marcelo. Eu ainda não sei. O Marcelo ainda não me disse qual o time que ele quer jogar, a não ser que ele quer fazer que nem o Domenech do Flamengo, né? Cada jogo, um time, vou poupar, não sei, vai saber se é isso, né? Mas eu gostaria de ver um time e dizer assim, o time do Santa Cruz é esse, e hoje eu ainda não sei qual time do Santa Cruz, segundo o que o técnico tem apresentado. Meu amigo Reginaldo Cabral, como é que você vê essa situação de Paulinho? Diga lá, mestre. E do nosso setor ofensivo? Veja só, Maurício, eu levantei essa bola porque é o seguinte, há 2 coisas a se considerar. Primeiro, 3 coisas a se considerar, né? Primeiro, Paulinho é um jogador de qualidades inquestionáveis. Mas tem que ficar muito claro. É um jogador que tem um recurso técnico muito apurado. Isso é um fato. Ponto.
Segunda coisa a se considerar, existe 2 Santa Cruz na temporada. Santa Cruz de Itamar e Santa Cruz de Martelota. O Santa Cruz de Itamar é um Santa Cruz que não tinha ataque. Então, a função de Paulinho no time era fundamental, porque Paulinho, ao prender a bola, ele conduzia o time ao setor ofensivo. Por isso que quase em todos os jogos, Paulinho era o melhor jogador em campo, no período de Itamar. No período de Martelotti, o Santa Cruz ficou um time mais vertical, um time que procura mais o ataque, com mais velocidade. E Paulinho, com sua característica de condução de bola lenta, embora com qualidade, mas lenta, prejudica esse tipo de jogo. O jogo passado contra o Botafogo, eu não sei se vocês perceberam, que o time vinha no ritmo, a bola batia em Paulinho, todas as jogadas passaram pelo pé dele. Mas a bola batia no pé dele e o time perdia o ritmo. Então, um time lento é um time que se entrega mais fácil à marcação do adversário. Então, ou Paulinho melhora e dá velocidade ao seu jogo, ou ele não tem espaço no time titular hoje. Quando eu digo dar velocidade, é tocar a bola rápido, conduzir menos a bola. Ponto. Didira. E quando eu levantei a questão de Paulinho ser titular do time ou não, é o seguinte. Muitos dizem assim, não, tira Didira. Ora, já houve tempo de tirar Didira. Didira era para ter saído do time, mas lá atrás. Agora não. Agora Didira é um jogador extremamente irregular, positivamente. Embora ele aparentemente seja um jogador lento, mas ele tem um passe rápido. Ele pensa rápido o jogo, ele tem uns toques de primeira, encontrando os espaços, quebrando a marcação do adversário. Então, é esse tipo de velocidade que Paulinho tem que dar no jogo. Que ele não tem. Ou ele não está mostrando. E aí eu queria alertar vocês para um outro aspecto. As melhores partidas e as vitórias mais contundentes do Santa Cruz na Série C foi sem Paulinho no time. Pode analisar. Os jogos mais convincentes do Santa foi sem Paulinho no campo. Eu já não estou fazendo uma campanha contra Paulinho. Eu já estou dizendo que ou ele muda a sua característica, ou arrumar um espaço para ele no time hoje vai ser difícil. Para sair quem? A não ser que ele abra a mão ou de Lourenço ou do outro atacante que joga junto a Pipico, né? Porque senão não tem condições. Chiquinho entrou no time numa rotação acima de Paulinho. André, se consertar a ideia de sair do jogo querendo fazer inversões quando não é necessário, fazer o simples, ele tem mais velocidade de recuperação que Paulinho. Ele marca melhor. Bileu é fundamental nesse time. Como o Francisco frisou, é um único marcador, de fato. Chuta tudo, bola, menino, geladeira, o que passar ele chuta. Então, é um jogador fundamental, um jogador necessário. Então, encontrar uma vaga para Paulinho, ele jogando com a característica atual dele, é difícil. Em relação ao problema que Geraldo levantou, eu discordo. Veja, discordo dizendo o seguinte, Martelotti precisa definir o time. Veja, cada adversário tem uma característica diferente. Então, você vai pegar um time do Vila Nova, é um time que não é tão veloz. É um time mais técnico. Então, e você vai jogar em casa. Então, você pode optar por um time de maior velocidade contra um time mais lento. Cada jogo tem uma característica. Ele pode abrir mão, ele pode entrar num jogo 1-4-3-3, ele pode entrar num jogo 1-4-2-3-1. Então, isso aí eu não vejo problema. E ele não manteve a escalação durante vários jogos a mesma, por impossibilidade, ou cartão, ou lesão. Né? Então, eu não vejo tanto problema, não. Concordo com o Francisco quando ele disse que a Série C tem uma característica. Quando você pega um adversário de melhor qualidade, o time tende a render mais. Veja, hoje o jogo, no primeiro tempo, algumas pessoas analisam se foi mal no primeiro tempo. Não foi mal.
Santa Cruz, ele foi um time que teve paciência. O grande problema é que a gente ia enfrentar o Imperatriz. E a gente queria que com 5 minutos de jogo já tivesse 4-0. E não existe gol de cruzada. A cruzada é só no dominó. É 1-0, 2-0, 3-0. O Santa Cruz teve a paciência de esperar as brechas. Agora, lógico, esse gol poderia ter saído antes, se o Santa Cruz fosse mais veloz nos passes. Mas eu não vi o Santa Cruz mal, mesmo no primeiro tempo. Foi um time que soube esperar para dar o bote na hora certa. E em relação à questão do lado direito do Santa Cruz, o Santa Cruz é um time de muleta, tal, eu concordo. O Santa Cruz tem um lado direito mais forte. Mas hoje isso foi mais evidente porque o lado esquerdo do Imperatriz era um buraco imenso. A marcação entre o lateral deles, o volante e o zagueiro era um espaço brutal. Tanto prova que saiu o primeiro gol assim, o segundo gol de Pipico foi assim. E ele já tinha feito uma jogada antes do gol, só que chutou para fora. Aí fez o gol assim. O de Rangel foi pelo mesmo setor. Depois o pênalti foi pelo mesmo setor. Depois o gol de cabeça surgiu no mesmo setor. Só o último gol foi pelo lado esquerdo. Então, além do lado direito do Santa Cruz ser mais forte, o lado esquerdo do Imperatriz estava um buraco impressionante. E o Santa soube fazer a leitura durante o segundo tempo. Por isso que os gols saíram de maneira mais tranquila. Agora, essa questão do Paulinho é um caso a se pensar. Eu acho que ele pode ser útil. Ele é útil, lógico. A depender do jogo, ele pode entrar de frente. Só estou dizendo que, levantando a hipótese de que num jogo em que o time joga rápido, num estilo de jogo de rapidez e de velocidade, um futebol mais vertical, Paulinho trava o time. Talvez essa característica dele seja interessante. Porque hoje, se o Santa Cruz terminasse o campeonato do jeito que está, o grupo do Santa era Santa, Remo, Ipiranga de Erechim e Ituano. Um grupo chato. O Santa Cruz, mesmo sendo o primeiro, pegaria um grupo mais forte. Porque o outro era Brusque, Vila, Manaus e Londrina. Entende? Então, o Santa Cruz, a característica de Paulinho de prender a bola pode ser interessante no jogo lá fora. Mas, assim, para um time que se propõe a ser veloz num jogo, Paulinho precisa melhorar mais esse passe, dar a bola com mais rapidez. Tocar de primeira, né? É isso aí. Ok, professor. Matheus, como é que você vê essa questão de Paulinho e o nosso problema vamos lá. ofensivo? Vamos falar de Paulinho porque é o seguinte, eu concordo com muita coisa que foi dita. Eu acho que a gente está com o que a gente pode chamar de problema bom no Santa Cruz, né? O técnico, ele tem opções no meio de campo, coisa que na temporada passada era difícil, e até com o Itamar também chegaram novas peças. E o técnico agora ele tem opções, né? Eu, pessoalmente, sou fã do futebol de Paulinho, tá? Agora, tem um ponto que a gente precisa verificar. Por exemplo, no jogo de hoje, o Imperatriz, ele veio totalmente retrancado. No primeiro tempo, a gente via que eles não queriam jogar, tanto que eles mal passaram no meio de campo. E o Santa Cruz, para poder chegar no gol, ele precisava de um toque de bola mais rápido. Concordo com isso, isso foi falado aqui. Mas também tinha outro adversário que era o campo. E a gente tem que lembrar que na Série C a gente está encontrando campos dificílimos de ser jogado no futebol, até muitas vezes impraticáveis. O campo de hoje prendia muito a bola, enfim. E eu concordo que hoje não seria um bom jogo para Paulinho pelas condições do campo. Agora, eu ainda acho que o Paulinho tem, discordando de forma geral, eu ainda acho que o Paulinho tem vaga nesse time, tá? E na minha visão, no geral, ele entraria no lugar do André, porque Bileio é um jogador que precisa estar ali na marcação, e o Didira, apesar de não vem demonstrando um grande futebol, mas a gente vê que é um jogador muito disposto, muito disponível nos jogos. Sobre o nosso ataque, eu acho que a gente evoluiu muito, até por uma questão de forma de colocar o time para jogar. A gente tem que lembrar que a gente falava muito isso aqui no podcast com o time de Itamar, que o Santa Cruz entrava sem vontade de vencer. O Santa Cruz não tinha o objetivo de vencer, apesar de vencer, muitas partidas ele chegou a liderar com ele, mas muitas vezes a gente via que o time estava
estava satisfeito com o empate, pelo simples fato de não estar perdendo, estava satisfeito. E eu acho que o nosso ataque atualmente ele está produzindo muito. Hoje, apesar de ser um jogo com um time com todas aquelas dificuldades, a gente precisa sempre fazer essa observação, mas a gente viu o Santa Cruz fazendo 6 gols numa partida só. Eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que dificilmente a gente faria 6 gols com um time comandado com o Itamar, tá? E hoje a gente viu o Santa Cruz produzindo 6 gols numa partida, e que é muito interessante. A gente está indo agora para uma parte final do campeonato, e como foi falado aqui, cada jogo é uma história, e a gente pode entrar num jogo com o André, outro jogo com o Paulinho, mudar a forma de jogar também, mudar esses 2 pontas abertos, dependendo de quem a gente vai enfrentar fora de casa, dentro de casa, e eu considero isso um bom problema para o técnico, ter uma dúvida em quem colocar no meio de campo. Esse é o meu posicionamento. Ok. Ô, Matheus. Fala, professor. Veja só deixar claro o seguinte. Isso. Só quem tem vida resolvida no grupo A é o Santa. Todos os outros times ou lutam para se classificar ou lutam para cair. Então, é natural que em todos os jogos contra o Santa, os adversários, exceto o Imperatriz, eles tenham uma volúpia de jogo maior do que o Santa, que pode se refletir numa vontade maior do que o Santa de vencer o jogo. Mas é a questão da necessidade. Então a gente precisa olhar o jogo por esse prisma. Ou seja, Santa Cruz e Manaus. O Manaus vem para cá para ganhar o jogo. E o Santa vai jogar tranquilo. Aí vai dar a impressão, a gente tem que ter a paciência de saber ver o jogo, dizer, não, a gente não precisa vencer. Quem está precisando é o Manaus. Por isso que os caras estão com mais vontade. Mas isso não quer dizer que os nossos jogadores estão fazendo corpo mole, ou que o time está sem foco. Não. É uma questão de necessidade mesmo. Então, só quem tem vida resolvida é o Santa. Todos os times que o Santa Cruz vai jogar vai ter uma intensidade, uma busca pela vitória maior do que o próprio Santa. É isso. Senhores, para não nos alongarmos mais, porque já está um pouco longo aqui o pod do pós-jogo, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Me despeço aqui dos nossos ouvintes. Eu acho que ficou temas para a gente debater ainda, mas que a gente pode fazer em um outro podcast, que o pessoal está pedindo muito para a gente fazer mais podcasts. Quem puder até durante a semana, né, a gente gravar outro podcast para debater outros temas. Mas sobre o pós-jogo é isso. Nós agradecemos a audiência de cada um dos que nos escutaram até aqui. Pedimos que vocês compartilhem, que vocês repassem para grupos, para amigos tricolores, porque a gente sabe que a torcida Santa Cruz é carente de mídia para falar sobre o Santa. Vou colocar o link do nosso grupo no WhatsApp, que é um grupo só para falar do Santa Cruz, nada mais do que isso. Embaixo do vídeo do YouTube, se você estiver escutando no podcast, você pode ir lá no nosso canal no YouTube e clicar no link. E fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer.